Pessoal, boa noite, tudo bem aí com vocês? Porque nós vamos trabalhar com construções geométricas em mãos aí, régua e compasso, né? Só lembrando que, no caso, a régua não pode ser, quer dizer, ela pode ser graduada, mas assim, você não vai usar a divisão dela para medir as coisas, tá? Assim como o professor de vocês falou no vídeo lá que eu assisti, também, quando você for dar a medida de um segmento, você tem que, na verdade, transferir a medida de um segmento usando o compasso, tá? Então, com base nesse transferir a medida de um segmento que a gente vai fazer o primeiro exercício. Que diz o seguinte, ó. Outra coisa. De acordo também com o portfólio de vocês, algumas coisas podem ser, você não precisaria descrever nem construir, vamos dizer assim. Você não precisa de trizes, bissetrizes, reta paralela a uma reta dada passando por um ponto, e nem precisa também explicar ou descrever a construção de uma perpendicular a uma reta dada passando por um ponto. Então, essas quatro construções, vamos dizer assim, você não precisa descrever, tá bom? Muito bem. Então, dados os segmentos AB aí no primeiro problema e CD abaixo, com medidas A e B, respectivamente, construa com régua e compasso um segmento com medida A mais 2B. Esse é tranquilo, vamos dizer assim, né? É mais tranquilo, tá? Então, como é que a gente procede? O que eu vou fazer, pessoal? Para ganhar tempo, eu já fui digitando os passos, entendeu? Eu já digitei todos os passos. Aliás, eu vou fazer o seguinte: eu vou mandar no grupo aí e durante as minhas construções eu vou colocando os meus passos picadinhos assim. Mas eu vou mandar para vocês os passos que eu tenho de cada um dos problemas. Então, opa, a Dalberto está sem som. Alguém mais está sem som? Todo mundo está me escutando aí? Pessoal, vocês estão me escutando? Me escutam? Ok. E agora, pessoal, me escutando aí? Ok. Legal. Às vezes dá uns paus aí, né? A gente vai. Eu vou passar para você o WhatsApp os passos de cada um dos problemas. Ok. Então, acho que agora vai melhorar. Ó, eu vou passar para vocês.
o roteirinho que eu fiz para a gente fazer as construções, tá ok? Já estou passando. Então esse guia aí é o que vai nos orientar aí de medida B, como é que a gente constrói um segmento de medida A mais 2B. Tá? Então, o primeiro passo, pessoal, é construir uma reta. Uma reta R e tomar um ponto P sobre essa reta R. Uma outra alternativa é construir uma semi-reta, certo? Então, a construção começa aqui, ó. Com o uso de uma régua, traçar uma reta R e tomar sobre ela um ponto, tá ok? Aqui nossa reta R. Reta R. Bom, aí, como eu estou dizendo, você pega um ponto P sobre ela. Aqui o ponto P. Tá? Aqui o ponto P. Ok? Bom, segundo passo. Você vai lá no segmento AB. Segundo não, terceiro. Você vai lá no segmento AB. E com a ponta seca do compasso no ponto A, você abre o compasso até o ponto B. Por quê? Porque a gente quer transferir a medida do segmento AB para um segmento sobre a reta R, ok? Então, um segmento AB com a ponta seca do compasso no ponto A, abre o compasso até o ponto B, tá? Quarto passo. Quarto passo. Construa, ou melhor, mantenha a abertura do compasso e com a ponta, você vai lá então em AB, põe a ponta seca no ponto A, abre o compasso até o ponto B com a ponta seca em A, e aí mantendo a abertura do compasso, tá certo? E com a ponta seca em P agora, você vai construir um arco de circunferência. Então, pode ser um arco de circunferência ou pode ser uma circunferência inteira, tanto faz. Que intercepte a reta R, determinando o ponto Q na reta R. Então, assim, onde esse ponto Q vai estar e tudo mais, o desenho que eu vou fazer agora vai dizer, tá bom? Tudo bem? Então, está aqui o segmento AB, que eu vou abrir o compasso,
E vou, então, traçar uma circunferência centrada em P, cujo raio vai ser igual ao raio do AB. Tá? Para isso, eu vou fazer o seguinte. Puxar um pouco mais para baixo, tudo isso aqui. Vou só fazer uma coisa aqui, vocês já vão entender. Eu estou criando uma circunferência aqui, pessoal, que tenha como raio o AB, tá certo? Que tenha como raio o AB. Tá? Agora eu vou pegar essa circunferência e vou colocá-la centrada em P. Centrada em P. Tá? Então perceba, essa circunferência aqui, o raio dela é igual a AB, ou seja, é igual a A. Tá? Então, fiz tudo isso como se eu tivesse um compasso na mão. E gostaria de saber se todo mundo entendeu o que eu fiz. Pronto, vou repetir. Eu fui com o compasso lá em AB, que é o que você deveria fazer, coloquei a ponta seca em A, abri até B, fui lá na reta que eu tracei com a régua, botei a ponta seca em P e fiz a circunferência inteira. Se você quiser na sua descrição lá na hora de entregar o portfólio, ao invés de colocar um arco de circunferência, porque assim, pessoal, o que basta é uma parte da circunferência, não precisa ser ela inteira. Desde que a parte que você construa da circunferência intercepte a reta R, tá ok? Então, do jeito que está a minha descrição, eu falei de um arco, de um pedaço dela. E estou dizendo que o arco, e no caso, na verdade, aqui, a circunferência, ela vai interceptar a reta R num ponto Q. Tá? Num ponto Q. O ponto Q em questão é esse aqui, ó. Esse é o ponto Q. Tá joia? E PQ? PQ é mediano. Porque é de mesmo tamanho que o AB. Tudo bem até aqui? Só um minutinho, tá, pessoal? Minha lousa, eu não consigo fazer isso, né? Minha lousa não constrói arcos. Então, se você não quiser construir a circunferência inteira, todo mundo estou falando, né? Não precisa. Basta colocar a ponta seca em P, com a abertura do segmento AB, e fazer uma marquinha aqui, que vai gerar para você o ponto Q. Aí, automaticamente, PQ mede A. Todo mundo entendeu isso? Por isso que eu digo na minha descrição que é um arco de circunferência. Tá? Porque, deixa eu fazer uma coisa aqui. Vou tirar a circunferência. Vou tirar a circunferência. É como se eu colocasse o compasso com a ponta seca em P e viesse aqui e só fizesse isso aqui com o compasso, a ponta seca em P, e fizesse só isso aqui, ó. Pronto, basta. Esse pedacinho que eu fiz aqui à mão,
é um pedaço da minha circunferência. Não precisa ser ela inteira. Entendeu? Porque o compasso está com a ponta seca em P, abri, interceptei a reta R e chamei esse ponto de Q. Tá? Mas para ficar mais legal, vamos dizer assim, entre aspas, vamos manter a circunferência. Tá. Agora o que eu faço? Ainda com compasso, agora é o quinto passo, eu vou lá no segmento CD, tá? Eu vou lá no segmento CD e vou transferir o segmento CD para a reta R também. Tá? Vou transferir o segmento CD para a reta R também. Como é que eu faço isso? Eu boto a ponta seca no ponto C do segmento CD, tá? Abro o compasso até D. Sexto passo. Pego o compasso, então, com a abertura que tem a medida do meu segmento CD. Ponho a ponta seca em Q. Já vou desenhar aqui para vocês verem. Ponho a ponta seca em Q e construo um arco de circunferência que intercepta a reta R, determinando agora o ponto R. Vou fazer esse desenho, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou, com base no meu segmento CD, transferir a medida dele com a ponta seca em Q. Mais uma vez, eu não precisaria, por exemplo, com a ponta seca em Q, traçar a circunferência inteira, entendeu? Bastaria que eu, com a ponta seca em Q, fizesse isso aqui, por exemplo. Uma marquinha com a ponta seca em Q. Essa marquinha aqui vai me dar um ponto que eu chamei de R sobre a reta. R. Tá? R. Bom, mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer como se eu então é como se eu pegasse o compasso, centrasse o compasso em Q, poderia usar só uma marquinha aqui, tá? E fiz aqui o ponto R. Determinei o ponto R. O que vai acontecer? Vai acontecer que de Q até R é B. Tá certo? De Q até R é B. Então, nós temos o ponto R aqui. E de Q até R é B. E ainda nesse passo, eu digo, ainda com a mesma abertura, com a ponta seca agora em R, eu construo um arco de circunferência, ou a circunferência inteira, que vai interceptar a reta R, determinando o ponto K. Então, pessoal, o que eu vou fazer? Ó, eu venho com a ponta
seca agora em R, traço a circunferência novamente, ou só, né, um arco pequenininho. Este arco vai interceptar a reta R em K. Então, esse ponto aqui é o ponto que eu estou chamando de K. Tá bom? E de R até K eu tenho B também. Tá? Então, o que vai acontecer? A gente vai obter aí no sétimo passo, né, pessoal? Então, olha o sétimo passo. Eu digo, obtemos assim os segmentos QR, ó, QR e RK, cujas medidas são iguais à medida do segmento CD, ou seja, QR tem a mesma medida que RK, que é igual a B. Tá, pessoal? Então, assim, no final das contas, nós construímos um segmento de medida A mais 2B. É o segmento que vai de P até K. Tá certo? Que, então, eu concluo com o passo 8. Com o passo 8 e a gente conclui o primeiro exercício. Então, construímos dessa forma o segmento PK, cuja medida é dada por PQ mais QR. Ana, boa pergunta. Então, assim, eu acho que é bom vocês fazerem. Bom, difícil dizer. Difícil dizer. Porque se vocês forem fazendo vários desenhos, vai complicar para vocês, né? Vocês têm que, na minha opinião, eu acho que vocês têm que ir construindo passo por passo sobre o mesmo desenho. Sobre o mesmo desenho, entendeu? E, e vai dando nome para as coisas, como eu fui dando aqui, os pontos, tudo mais, tá? Aula o professor também faz tudo sobre o mesmo desenho. Né? E então assim, o que eu faria, talvez no final, seria pegar esse desenho aqui, que é o que eu vou fazer agora, e eu tiraria as circunferências, né? Só para então, então, o que eu fiz? Eu tirei todas as circunferências para mostrar, né, quem é o ponto P, Q, R, K e tudo mais, né? É,
tá? E aí mostrar que de P até K nós temos A mais 2B. Tá? Então, finalmente, nós temos aqui A mais 2B. Gente, alguma dúvida aí? Em algum passo? Todo mundo entendeu aí o que eu... Rogério, é isso? Isso que eu acho também. Assim, uma vez que vocês descrevem os passos, né? E aí o cara vai olhando o desenho, ele vai entendendo a construção. Até agora eu não entendi como é que vocês vão mandar esses desenhos para eles. Né? Vocês vão construir assim, que nem eu estou construindo, com um software geométrico, assim? E depois fazer um PDF com isso? Ah, escaneia. Tá, entendi. Tá ok. Então tem que estar lá mesmo na construção, no grafite mesmo, né? No grafite do compasso, né? E da régua. E da lapiseira. Tá. Gente, se ninguém tiver dúvida, eu vou para a pergunta 2. Que é assim, ó. Essa vai dar um certo trabalhinho, mas vamos lá. Vamos lá. O professor de vocês, no vídeo lá, que vocês têm, ele mostra, por exemplo, vamos ler o exercício 2, tá? O exercício 2 fala assim: dado o segmento AB abaixo, com medida A, construa com régua e compasso um segmento que tem a medida de 3/5 de A. Então, pessoal, na aula que está gravada lá, bom, pera lá, antes vou falar uma coisa. Se eu quero pegar 3/5 da medida total desse segmento AB, eu primeiro tenho que dividi-lo em 5 partes iguais e pegar 3. Tá certo? Eu vou colar de novo aqui o enunciado sem o segmento, porque eu vou fazer o segmento um pouquinho maior, só que o desenho não fique muito carregado, tá? Eu vou colar o enunciado sem o segmento, depois eu vou colar o segmento sozinho. Então, assim, para pegar 3/5 de uma coisa, vocês precisam primeiro dividi-la em 5 partes iguais, tá? Aí no vídeo que o professor postou lá, ele mostra como ele dividiu um segmento em 3 partes iguais. Mas dividir em 3 é a mesma coisa que dividir em 10, em 20, em 5, tá certo? O problema é que isso é trabalhoso. Então, vamos lá. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, primeiro passo. Vou colar o passo 1 e 2 aqui. Então, vamos lá. Meus passos 1 e 2 são os seguintes para esse problema. Com a régua, construa uma semirreta R com origem no ponto A do segmento AB, tal que a mesma forme um ângulo menor que 90 graus com o segmento AB. Eu fui meio redundante aqui, mas poderia dizer com o mesmo, né? No caso, o mesmo segmento AB. Bom, vamos fazer isso. Então, eu vou pegar o segmento AB, que eu falei que
Eu ia fazer um pouquinho maior aqui para a gente poder fazer construção em cima dele. Aqui. Então, eu vou exagerar um pouco aqui, porque senão, se ele ficar meio pequeno ou muito pequeno, fica muito carregado. Aliás, acho que eu vou fazer até maior. Eu mesmo vou fazer. Tá? Mas porque, como ser medida, qualquer segmento pode ser o AB, tá? Então aqui o ponto A. E aqui o ponto B. Então, ponto A, ponto B. Muito bem. Então eu estou dizendo no passo 1 que a gente, com régua, a gente construi uma semirreta. Semirreta, ela parte de um ponto e ela é infinita. Tá bom? Claro que a gente não tem como construir efetivamente algo infinito, então a gente usa uma notação. Ó, perceba que essa semirreta R, ela pode ter qualquer comprimento, tá? Então, construir. Agora, o ângulo que ela faz com o segmento que a gente quer dividir tem que ser menor que 90 graus. Bom, agora, segundo passo. Com a ponta seca do compasso em A, construa um arco de circunferência de raio R que intercepte a semirreta, determinando o ponto P. Esse raio R, pessoal, ele pode ser qualquer raio, tá? Qualquer um. Então, fazer assim. Pronto. Então, essa aqui é a primeira circunferência de raio R, tá? Que eu vou construir, que vai interceptar a semirreta, também interceptar o segmento que eu quero dividir, mas esse ponto aqui não me interessa. O que me interessa é que o ponto onde a semirreta é interceptada pela circunferência, esse ponto aqui, ó, eu vou chamar de P, tá? Eu vou chamar de P. Tá. Muito bem. Terceiro passo. Eu vou manter a abertura do compasso e com a ponta seca agora em P, eu vou construir um arco, não precisa ser numa circunferência, tá? Que intercepte a semirreta novamente agora no ponto Q. Quer dizer, eu teria que vir aqui nesse ponto P, com a mesma abertura que eu construí a primeira circunferência, e marcaria a semirreta, ou construiria novamente uma circunferência, agora centrada em P, de mesmo raio. Tá? Então, eu vou colar esse passo aqui. Então, mantendo a abertura do compasso, com a ponta seca em P, construo um arco de circunferência. Quando eu digo um arco, como eu estava dizendo, tá? O arco ele não precisa ser a circunferência inteira. Ele pode ser um pedaço dela assim. Na construção fica mais bonitinho, porque aí você não tem 300 circunferências aqui, entendeu? Porque depois você vai centrar o compasso aqui e fazer um outro arco, e depois um outro arco, assim por diante. Mas, como os arcos ficam um pouco feios aqui, eu vou fazer o seguinte, então, eu vou, como eu estou dizendo, eu vou manter a ponta seca em P e vou construir um arco agora, ou uma circunferência, quero dizer, e que vai interceptar a semirreta novamente agora no ponto P, tá, pessoal? Então, vou fazer isso aqui. Quando eu copio e colo, eu tenho 300 circunferências. Tá, muito bem.
Essa circunferência segunda centrada em P vai interceptar a semirreta em Q. Tá? Esse ponto aqui. Ó. Esse ponto aqui é o ponto Q. Estão entendendo aí o que eu estou fazendo? Quarto passo, mantendo a abertura do compasso e com a ponta seca em Q agora, eu vou construir um arco de circunferência, ou uma circunferência inteira, tanto faz, que vai interceptar a semirreta em R. Então, e assim eu vou construindo a minha figura. Tá certo? Eu vou botar outra circunferência aqui, centrada em Q agora. E essa circunferência tem o mesmo raio que as anteriores. Essa terceira circunferência vai interceptar a minha semirreta no ponto R. Então, aqui vai ter um ponto R, onde a terceira circunferência intercepta a minha semirreta. Muito bem. E mais uma vez, o chato é que ele quer que a gente divida em 5 partes, né, pessoal? Então, a segunda, ou melhor, próximo passo é fazer a mesma coisa, mas agora com a ponta seca em R. E aí a gente vai determinar agora um ponto S. Então, vamos olhar a nossa figura. E vamos lá, ainda tem mais uma. Para dar 5 partes aí. Não, tem mais? Tem mais uma. Imagina o seguinte, se você quisesse dividir esse cara em 10 partes iguais, você teria que fazer 10 bolinhas, 10 circuitos, tá? Mas a gente vai dividir em 5 partes iguais. Muito bem, esse ponto aqui é o S. E, mais uma vez, que é meu passo 6, mantenha a abertura do compasso com a ponta seca em S, construa um arco de circunferência que intercepte a semirreta novamente, agora no ponto T. Tá? Então vamos lá. Ponta seca em S, mais uma bolinha aí. Ok, mais uma bolinha. E essa bolinha última aí intercepta em T.
a semirreta. Esse ponto é T. 1, 2, 3, 4, 5. É o ponto T e é o último ponto. Tá. Perguntas até aqui, antes que eu continue. Então, fiz essas 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas. Obtive os pontos P, Q, R, S, T. Veja, perceba que de A até P, de P até Q, de Q até R, de R até S e de S até T, eu tenho as mesmas medidas, que são iguais ao raio da circunferência. Tá? Nós vamos explorar, nós vamos usar isso daqui a pouco. Tá. Próximo passo, que é o sétimo passo, é o seguinte. Tá. Nós vamos agora então, como eu disse, pessoal, se vocês usassem os arcos de circunferência, esse desenho ficaria mais limpo, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos traçar uma reta, sétimo passo. Com a régua, né? Nós vamos traçar uma reta que passa pelos pontos T e B. Então, deixa eu pular esse passo aí. Pelo ponto T e B, eu pego a régua e traço uma reta. Construo uma reta. Tá. Eu repeti o desenho aqui embaixo. Tá? Eu vou traçar uma reta aqui. Ó. Uma reta que passa por B e por T. Tudo bem? Essa reta aqui eu vou chamá-la de S. Você vai ter que dar um nome aí. Essa reta aqui chama reta S. Tá? Muito bem. Oitavo passo. Pelo ponto S, eu vou traçar uma reta T paralela à retinha S, que intercepta o segmento AB em um ponto C. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar os passos 8, 9, 10 e 11. E já vou construindo para vocês verem as retas que vão aparecer aí, uma paralela à outra. Então, assim, o exercício já disse que a gente não precisava se preocupar em explicar a construção dessas paralelas, né, pessoal? Então, não estou nem preocupado. Tá? Então, vamos ver aqui. Então, vamos lá. O sétimo passo é construir a reta S. No oitavo passo, eu vou construir a reta T, que é paralela a S. Passando pelo ponto S e interceptando o segmento AB
num ponto que eu chamei de C. Então, eu vou ter uma reta aqui, passando por S. Eu vou ter uma reta aqui, passando por R. Eu vou ter outra reta aqui, passando por Q. Tá certo? Todas essas retas, já vou dar nome para elas, mas todas essas retas paralelas à primeira, que é aquela que une o T ao B. Tá? Essa primeira retinha eu chamei de S. Essa segunda retinha eu chamei de T. A terceira retinha eu chamei de L. A quarta retinha eu chamei de K. E falta só a U, que é a última. U de último. Essa é U. O ponto P ficou escondido. Só para deixar o P aparecido. E essa aqui é a minha reta U. Então perceba, T é paralelo a S, L também, K também, U também. Todo mundo paralelo a S. Tá. Cada uma dessas retas interceptou o segmento AB. A reta T interceptou em C. A reta L interceptou em D. A reta K interceptou em E. E a reta U interceptou em F. Depois, para fazer o último passo do exercício, pessoal, eu vou tirar os círculos verdes aí, tá? Então, aqui está o ponto F, aqui está o ponto E, aqui está o ponto D, aqui está o ponto C, que as paralelas determinam no segmento AB, tá? Então, o último passo é o seguinte. Que é o passo 10, perdão, 12. O último passo não tem mais. Tem mais uma. Ainda não tenho certeza se seria necessário, mas sei lá, por via das dúvidas, já comento, né, os últimos passos. Legal. Então, olha o que eu vou fazer aqui, pessoal. Eu vou pegar esse desenho que está bem carregadão aqui e vou fazer o seguinte. Eu vou colocar abaixo do passo 12 e vou limpar ele e vou deixar só o que interessa para a gente. Tá? Só o que interessa. Então, por exemplo, eu vou tirar as circunferências.
tirar a circunferência. Vai sobrepondo a circunferência aqui. Tá, o que sobrou? Sobrou o que interessa de verdade agora. Tá? Sobrou o seguinte, ó. Olha o meu passo 2. Eu falo assim, como AP, PQ, RS, perdão, QR, RS e ST são iguais aos raios das circunferências, que são todas iguais, né? Todo mundo mede R. E as retas S, T, L, K e U são todas paralelas. Nesse desenho que eu fiz aqui, pessoal, vale o Teorema de Tales. E o Teorema de Tales diz o seguinte, que a razão entre, por exemplo, o segmento AP e o AF, ou ainda, que a razão entre os segmentos AP e PQ devem ser iguais à razão entre o segmento AF e FE. Só que a razão entre o segmento AP e PQ dá 1, porque AP é igual a PQ. Então, a razão entre o segmento AF e FE também tem que dar 1. Então, AF tem que ser igual a FE, que por sua vez tem que ser igual a ED, que tem que ser igual a DC, que é igual a CB, que olha só, é 1/5 da medida total do segmento AB. Ou seja, é A sobre 5. Quer dizer, cada um desses pedacinhos aqui eles têm como medida 1/5 do segmento inteiro. Todo mundo entendeu? Por causa do Teorema de Tales. E aí, gente? Todo mundo entendeu? Onde nós estamos aqui? Tá. Então, assim, ó, tem duas maneiras de terminar esse exercício. Uma pode ser mais rápida, porque o nosso amigo queria um segmento que tivesse 3/5 da medida do original, e esse segmento é o AD, certo? Esse segmento é o AD. Então a gente poderia, que eu fiz alguns passos a mais, mas não sei se o que eu fiz, né? Eu acho que não precisava. Eu fiz o passo 13, 14, 15, onde eu construo uma reta, e eu pego o compasso e transfiro o segmento AD para a reta. Não precisaria. Eu acho que para a gente finalizar aqui, vocês podem considerar meus passos 13, 14 e 15. Tá? Então, bastaria você dizer o seguinte. Esse pode ser o 13º passo. Um final diferente, tá? Então, o 13º passo é um pouco diferente. Aqui da figura, temos que AD é igual a AF mais FE mais ED mais DC, não, mais DC nada, mais ED. Cada um desses pedacinhos é 1/5, certo? De A, ou seja, cada um desses pedacinhos é A sobre 5, né? Então eu vou ter A sobre 5, mais A sobre 5, mais A sobre 5 e assim por diante. Até dar 3/5 de A. Então, é um final alternativo, um pouco mais enxuto do que esse que eu passei nos passos para vocês. Então, assim,
Isso ficaria assim. Então, teria A sobre 5, né? Mais A sobre 5, mais A sobre 5, 3 quintos de A. Que era o que ele queria. Ele queria um segmento que tenha medida de 3 quintos do original. Portanto, AD é 3 quintos de A. Ou de AB, né? Nem lembro mais a pergunta original. É isso mesmo. Então, AD, 3 quintos de A. Caramba. Pronto. Pessoal, alguma dúvida? Todo mundo entendeu esse exercício aqui? Fala aí, gente. Todo mundo entendeu? Ok. Porque depois vocês vão ter que repetir isso, né, pessoal? Assim, então é legal que vocês entendam. O próximo exercício, o terceiro, esse cara, assim, ele tem algumas maneiras diferentes da gente fazer. Mas eu vou usar a que o professor apresentou. Terceiro exercício. Bom, dado o segmento XY abaixo, com medida 1, construa com régua e compasso um segmento com medida 3. Ok? Então, como é que a gente... Perdão, 3 não, raiz de 3. Você fala, bom, como é que eu vou construir um segmento que tem como medida uma raiz quadrada que nem exata é, né? Pois é, dá para fazer. Tá? Vamos ver como. Tá? Primeiro passo, pessoal. Primeiro passo é o seguinte. Eu vou construir uma semirreta, primeiro passo. Primeiro e segundo passo. Ó, a partir de um ponto P, construa com a régua, né? Não escrevi, mas é claro que é com a régua, uma semirreta R, tá? Lá no segmento XY, com a ponta C, que é em X, o segmento XY mede 1, lembra disso? Abra o compasso até o ponto Y. Mantendo a abertura do compasso e com a ponta C aqui em P, construa uma circunferência que intercepta a semirreta em Q. Mais uma vez, você pode trocar essa circunferência aí por um arco que intercepta a semirreta. Não precisa ser uma circunferência. Porque o desenho fica menos carregado. Então, o que eu estou te sugerindo é o seguinte. Vem aqui. É uma semirreta, então começa em P. Eu chamo essa semirreta de R. Ela começa no ponto P aqui, ó. E o nome dela é R. Tá. Então eu disse para vocês irem lá no segmento XY e transferir o segmento, a medida do segmento, para essa semirreta.
Tá? Ou seja, eu vou construir uma circunferência de raio 1. Assim, ó. Tá ok? Então, essa circunferência foi a que eu usei para transferir a medida do segmento XY para a semirreta R a partir do compasso com a ponta seca em P, tá certo? Eu estou dizendo aí que essa circunferência intercepta a semirreta em Q, tá? Ah, podia fazer só um arco aqui de circunferência? Podia ser. Ia ficar mais bonitinho, mais limpo. Mas esse meu software não faz arcos, tá bom? Bom, esse ponto é o quê? Tá, e agora? Agora, esse cara mede 1. De P até aqui, porque eu transferi o XY para cá. Agora eu vou fazer isso mais 4 vezes, certo? De maneira a ter aqui mais outros 3 segmentos de medida 1. Vocês já vão entender por quê, tá? Então, é o terceiro, do terceiro ao quinto passo. Terceiro ao quinto passo. Ou seja, eu repito esse primeiro passo, construindo outras circunferências. Então, mantenha a abertura do compasso com a ponta seca em Q. Construa uma circunferência que intercepta a semirreta em R. Mais uma vez, no passo 4, mantenha a abertura do compasso com a ponta seca agora em R e construa uma circunferência que intercepta a semirreta em T. E, finalmente, mantenha a abertura do compasso com a ponta seca em T. Construa uma circunferência que intercepta a semirreta em S. Quer dizer, eu vou fazer mais 4 circunferências dessa, tá? Mais uma aqui. Mais uma aqui. E mais uma aqui. Tá? Então, com isso, vão aparecer os pontos R, T e S, que eu vou escrever agora aqui. Por que eu fiz isso? Porque eu queria construir um segmentão, não tão grande assim, mas de medida 4, tá? Eu queria fazer isso. Eu poderia ter construído um de medida 2 e depois duplicado ele. Daria também. Mas tanto faz. Então, P, Q, R. R aqui, não. T e S. Tá? Esse é o ponto S. Ponto T. Ponto R, ponto Q e ponto P aqui. Todo mundo aqui, PQ, QR, RT e TS medem 1. Então, o meu propósito aqui era construir então um segmento PS.
tá? Que teria 4 unidades. Então, o que eu vou fazer agora? Vou fazer o seguinte. Os passos 6 e 7. Passo 6 e 7, eles dizem o seguinte. Desta forma, né, temos que PQ igual a QR, que é igual a RT, que é igual a TS, que é igual a 1, como eu já escrevi aqui no desenho. Agora, com o compasso, construa a circunferência centrada em R, pessoal, e de raio 2. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse carinha aqui, esse desenho, eu vou copiá-lo aqui embaixo, eu vou tirar todas as circunferências que estão ali. Só vou deixar os pontos para poder construir essa circunferência maior, entendeu? Se não fica muito carregado o desenho. Então tá aqui. Então meu próximo passo vai ser construir uma circunferência centrada em R de raio 2. Bom, para eu ter uma circunferência centrada em R de raio 2, basta que eu abra o compasso colocando a ponta seca em R, em P ou em S, tanto faz, tá? E essa circunferência ela tem que ser construída inteirinha. Você já vai entender por quê. Vou construir uma circunferência aqui, centrada em R, cujo raio é 2. Tá aí. Essa é uma circunferência centrada em R e de raio 2. Ok? Por que o raio é 2? Bom, porque o PS é 4, né, pessoal? O R está no meio, então o raio é 2. Aí, oitavo passo. Construa a mediatriz do segmento RS, de maneira que a mesma intercepte a circunferência no ponto K. Ó, veja bem, o seu portfólio falou assim, olha, não precisa explicar como é que se constrói uma mediatriz, tá? Mas eu vou... É uma mediatriz, né? Ele falou para a gente não se preocupar em explicar como é que constrói a mediatriz. Então, mediatriz, o que é uma mediatriz, pessoal? Mediatriz é uma reta que passa pelo ponto médio de um segmento e é ortogonal ou perpendicular a esse segmento. Então, no caso aqui, eu estou dizendo que a gente vai construir a mediatriz do segmento RS, ou seja, de R até S, o segmento. Então, a mediatriz vai passar pelo ponto médio, que é o T aqui, tá certo? E vai interceptar a circunferência em K. Ou seja, estou dizendo que eu quero isso aqui. Ó. Essa é a mediatriz. Mediatriz, como eu disse, ela é necessariamente perpendicular ao segmento da qual ela é mediatriz. Tá? E aí, essa mediatriz vai interceptar a circunferência num ponto que eu falei que é K. Esse é o K. Tá joia?
Aí, o nono e o 10º passo, ou passos, dizem o seguinte. Ele diz o seguinte, o nono e o 10º passo. Com a régua, construa o triângulo PKS. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar essa figura que está lá em cima e vou colar ela aqui embaixo. Aqui. Com a régua, eu vou construir nesse triângulo aqui, perdão, nessa circunferência aqui, o triângulo PKS. Ok? Aí, tem duas coisas aqui, pessoal, que a gente teria que, entre aspas, saber. Tá? Primeiro, que o triângulo PKS ele tem a altura KT, que é justamente a altura sobre a mediatriz do segmento RS, tá? E que ele é um triângulo retângulo em K, pois PS é um diâmetro. Então, o que eu estou falando aqui são propriedades de triângulo inscrito numa circunferência, onde um dos lados dele é o diâmetro, ok? Esse ângulo PKS, dessa forma, enxerga um arco de 180 graus, que é chamado de arco capaz. Então, o ângulo em K é metade do arco, tá? Vocês estão me ouvindo aí? Então, se o ângulo em K é metade do arco, significa que esse ângulo aqui em cima é um ângulo reto. Porque o arco de P até S, né, que o ângulo em K enxerga, é um arco de 180 graus. Pô, eu tinha que saber isso? Tinha que saber isso. Tá? Outra coisa. Que está aí no passo 10. Das relações métricas do triângulo retângulo, faltou a palavra retângulo aí, tá, pessoal? Então, se você for usar esses passos aí na hora de colocar a redução lá, coloca aqui, ó, a palavra triângulo, tem que ser triângulo retângulo, tá? Então, essas relações métricas que eu estou usando aqui, o seu professor também usou lá na explicação dele, são as relações métricas do triângulo retângulo. Amanda, ele falou que não é necessário colocar só 4 passos. Construção da mediatriz, a construção de bissetriz, a construção de reta paralela a uma reta dada passando por um ponto e a construção da perpendicular a uma reta dada passando por um ponto. Qualquer outra construção tem que explicar assim. Foi o que eu entendi.
Então faltou dizer que o triângulo é retângulo. Então, das relações métricas do triângulo retângulo, a gente tem uma coisa que é a altura relativa à hipotenusa, que é o KT aqui, ó, porque o triângulo PKS é retângulo. Ela é ao quadrado, ela é igual ao produto das projeções dos catetos, que no caso aqui uma delas é PT, pela outra projeção do cateto, que é o TS. Então, assim, eu estou usando uma propriedade de triângulos retângulos, da altura relativa à hipotenusa do triângulo retângulo, ser igual ao produto das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. No caso aqui, PT e TS, tá? Ou seja, como PT mede 3, né? Porque de P até Q é 1, de Q até R é 1, de R até T é 1. E TS mede 1, então essa altura relativa à hipotenusa aqui, KT ao quadrado, é igual a 3 vezes 1. Tá certo? E dessa forma, temos que o KT vai ser raiz de 3. Eu escrevi desse jeito aí porque no editor de texto eu não tinha como botar o símbolo de raiz. Então, na verdade, você vai ter que escrever assim no seu portfólio, né? Tá? Usando essas propriedades, a gente conclui que o KT é um segmento com medida raiz de 3. E era o que ele queria que a gente construísse. Quero saber se vocês entenderam. Ó, vou fazer uma observação aqui, porque duas coisas foram utilizadas aqui, entre aspas. Se você não soubesse, você não resolveria, né, o problema. A primeira das coisas, então, isso aqui acabou o exercício, tá? Acabou. Então, eu quero colocar rapidão aqui duas observações. Acho que vale a pena. Eu sempre comento isso, tal. Vocês que, as pessoas, né, do grupo que for, aqueles que efetivamente vão querer dar aula um dia, então, dentro do conteúdo do ensino médio, vocês vão ter, por exemplo, um assunto chamado ângulos na circunferência. Então, no assunto ângulos na circunferência, um dos ângulos estudados é o chamado ângulo inscrito. O ângulo inscrito é um ângulo que tem o seu vértice na linha da circunferência. Então, isso aqui, ó. Isso aqui é um ângulo inscrito. Tá bom? Então, o ângulo inscrito, ele converte-se na linha da circunferência e os lados interceptando a circunferência. Legal. Vamos supor que esses lados interceptem a circunferência nos pontos A, B. Tá? E aí, por sua vez, esse ângulo ele determina na circunferência um arco de medida B. Tá? Esse arco aqui. Tá. Qual é a relação do arco com o ângulo? Bom, existe uma relação entre o arco e o ângulo inscrito, que é a seguinte: o ângulo é metade do arco. Foi isso que eu usei no exercício anterior aí. Acontece que a gente tinha um triângulo inscrito e é um caso especial desse cara aqui, que é quando o arco que o ângulo determina é o arco de meia circunferência. Ou seja, esse arco aqui seria 180 graus. Então esse ângulo seria 90. Tá? Outra coisa que foi usada no exercício anterior foram as tais das relações métricas no triângulo retângulo. Para vocês terem uma ideia, esse assunto está relacionado com semelhança de triângulos, tá certo?
Então, lá um dia, vocês trabalhando no ensino médio, vocês vão falar de semelhança de triângulos e um caso particular da semelhança de triângulos quando ela é aplicada em triângulos retângulos. Em triângulos retângulos. Que é quando você por exemplo, retângulo e traça a altura dele relativa à hipotenusa. Quando você traça a altura de um triângulo retângulo relativa à hipotenusa, você divide esse triângulo retângulo em dois outros triângulos retângulos semelhantes ao grande. Tá? E aí, por semelhança, a gente consegue mostrar que existe uma relação entre essa altura relativa à hipotenusa e o que a gente chama de projeções dos catetos, que eu já vou desenhar aí. Tá? Então, olha só. Esse tem o nosso triângulo ABC. O que eu usei no exercício anterior, então, foi o seguinte. A altura relativa à hipotenusa, ela está relacionada com esses dois segmentos aqui. Ó. O que vai de C até H, que eu chamo de M, e o que vai de H até B, que eu vou chamar de N. Tá? A gente mostra, por semelhança de triângulos, que o H ao quadrado ele é igual ao produto de M por N. Que foi o que a gente usou no exercício anterior. Tá? Como eu disse no programa do ensino médio, existe desse assunto aqui, pessoal, de relações métricas no triângulo retângulo. Tá? Bom, agora que eu falei disso, se ninguém tiver perguntas, eu vou fazer o próximo. O próximo é um exercício tranquilo. Tá, gente? Tá. Perguntas aí, gente? Não? Tá, então vamos ao que interessa. Esse quarto é tranquilão, hein, pessoal? Relação, vamos continuar, vamos tocar o barco. Quarto exercício fala assim, ó, dado o segmento AB abaixo, determine o ponto C tal que o triângulo ABC seja equilátero. Esse é tranquilão. Tranquilão mesmo. Beleza. Como é que a gente determina o triângulo equilátero a partir de um segmento dado? Esse é tranquilo. Tá? Ó, você pega o segmento dado, pega o compasso, ok? Pega o compasso e com a ponta seca no ponto A, podia ser no B também, tanto faz. Você
abre o compasso até a outra extremidade do segmento, que é a B, e constrói uma circunferência de raio AB. Tá? Com a ponta seca do compasso em A, abre o mesmo até o ponto B e construa uma circunferência centrada em A com raio R de medida igual ao segmento AB. Tá? Quer dizer, mais uma vez, não precisaria construir a circunferência inteira, bastaria construir um arco, mas o meu software não constrói arcos. Então, eu vou construir uma circunferência. Diminuir um pouco esse cara aqui. Então tá aqui. Precisava fazer tudo isso? Resposta: não. Não precisava fazer ela inteira, não. Mas, como eu disse, eu não consigo. Você poderia fazê-la até, por exemplo, com a ponta seca em A, até a ponta com o grafite chegar acima de A, do ponto A, e abaixo do ponto A. Já seria suficiente, tá? Então, com a ponta seca do compasso em A, abro o mesmo até B e construo uma circunferência centrada em A com raio R igual, de medida igual do segmento AB. Agora, mantenha Estão me ouvindo aí, pessoas? A circunferência vermelha. Aí, segundo passo, mantenha a abertura do compasso, ou seja, a B ainda. E agora, com a ponta seca em B, construa a circunferência também de raio R, ou seja, de tamanho AB, que intercepta a primeira circunferência nos pontos C e D. Tá, já mostro. Ou seja, algo assim, ó. Tá? Então, veio com o compasso. Quer dizer, o que eu quis dizer é o seguinte, pessoal. Lá com o compasso de verdade, né, você está lá construindo lá para o seu examinador lá, você não precisa construir a circunferência inteira. Basta fazer um arco para cada situação, de maneira que os arcos se encontrem, tá bom? Eu estou dizendo aí que a gente teve os encontros nos pontos C e D. Eu vou colocar aqui os pontos. Então, um ponto aqui, ó. Eu vou dizer que esse aqui é o C e o de baixo é o D. Então, esse aqui é o ponto C e o de baixo é o D. Tá? E aí, o que a gente faz agora, pessoal? A gente faz o seguinte, a gente, com a régua, une os pontos A com C e B com C. Tá? Então, o terceiro e último passo é terceiro e penúltimo passo
Então eu vou mandar a figura. Tá ouvindo aí, Amanda? Estão me ouvindo aí, pessoal? Legal, então vamos lá. Eu vou fechar o triângulo agora. Se eu unir o ponto AC, A e C, eu tenho justamente o raio da circunferência da primeira, tá? Se eu unir o ponto B com C, eu tenho o raio da segunda. Acontece que os raios são iguais, né, pessoal? Tá? Das duas. Então, é o que diz o quarto e último passo. Ele fala assim, ó, como a C, ele não, eu, né? Foi eu que escrevi. A C e BC são iguais ao raio das circunferências, e o raio é igual a B, então o triângulo ABC é equilátero, tá? Esse é relativamente fácil. Por exemplo, comparado ao anterior, né? Tá bom? Quero saber se vocês têm dúvidas aqui. Claro que daria para construir um triângulo equilátero para baixo também, tá? Bom, é o seguinte. Se ninguém tiver dúvida, eu vou para o quinto exercício. Nosso amigo quer que a gente construa um ângulo de 120 graus a partir de um segmento dado. Ó, há algumas maneiras distintas de fazer isso. Eu vou aproveitar que nós já fizemos um triângulo equilátero no exercício anterior e que os triângulos equiláteros têm ângulos internos iguais a 60 graus todos eles. Tá? Então o que eu faço? Eu acho que você vai ter que repetir os passos 1, 2, 3, 4. Tá? 1, 2, 3, 4. Eu resumi a ópera aí, né? Os primeiros passos desse problema. O primeiro passo foi: repita os passos do problema 4 para construir o triângulo equilátero ABC. Tá? Então, foi a primeira coisa que eu... Como vou repetir, né? Acabei de falar, então. Tá? Então, esse é o primeiro passo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar o nosso amigo do exercício anterior. Então, suponha que você repetiu os passos do problema anterior e construiu o triângulo ABC. Tá? Construiu o triângulo ABC. Então, aqui está ele. O que eu vou fazer? Eu vou aproveitar só o triângulo ABC. E já sabemos
como foi construído, tá? E o segundo passo diz o seguinte: com a ponta seca do compasso no ponto A, abra o compasso até o ponto P e construa uma circunferência de raio AP. Aqui dá um minuto, porque acho que tem um probleminha. No problema 5 aí, eu vou rapidinho editar essa sequência, porque as letras estão erradas, mas eu corrijo isso rapidinho. Dá um minuto aí. Depois corrija na sua também, tá? Rapidinho eu corrijo isso. Espera que eu já mando a versão, já colo a versão correta aí. Versão correta aí. Então, o passo 1 está ok. Repita os passos do problema 4 para construir o triângulo ABC. Aí, com a ponta seca do compasso no ponto A, eu vou colar agora aí para vocês. Então, olha o que eu estou dizendo. Primeiro que eu vou dizer. No passo 2 e 3. Eu digo o seguinte no passo 2. Com a ponta seca do compasso no ponto A, agora sim, tá? Abra o compasso até o ponto C, construa uma circunferência também de raio R, que intercepta a primeira, com a ponta seca do compasso no ponto A, estou no passo 2. Abra o compasso até o ponto C, construa uma circunferência de raio R igual a C, beleza. Passo 3. Mantenha a abertura do compasso e abra a ponta seca em C, aqui em cima. Construa uma circunferência também de raio R, que intercepta a primeira no ponto P. Então, o que eu estou dizendo para você fazer é o seguinte, ó. Nós vamos construir uma circunferência centrada em A, que passa por C. Então, eu coloquei a ponta seca do compasso em A, abri até C e tracei. Agora, eu vou colocar a ponta seca do compasso em C e vou traçar uma circunferência. Tá? Se eu coloco a ponta seca do compasso em C, significa que o centro dessa minha nova circunferência está em C. Ok? Todo mundo se entendeu o que eu fiz aqui? Agora, o ponto P que eu estou dizendo, que é de interesse aqui, é esse aqui, ó. Esse é o P. Tá. Aí, os 3 últimos passos
eles finalizam aí o exercício. Ou seja, com régua ou com a régua, construa os segmentos AP e CP. Então, deixa eu aproximar o desenho. Então, com a régua, você vai chegar aqui e construir segmentos AP e CP. Nem precisava do CP, mas tudo bem. Eu já vou dizer por que eu fiz isso, tá? Porque no quinto passo, dá uma olhada. O AP, ele é o raio da circunferência, assim como o CP. Certo? E aqui no quinto passo, eu vou corrigir uma coisa, que o AP é igual a CP, que é igual a raio, e que o raio é igual a AB, tá, pessoal? Bota um B aí, não igual a AP. Um raio aqui é igual a AB. Tá? Estou corrigindo aqui, hein, pessoal. Faça isso também lá no seu portfólio. AB. Como AP e CP são iguais ao raio e o raio é igual a AB, temos que o triângulo ACP também é equilátero. E o próximo passo é que, dessa forma, temos que os ângulos BAC e CAP são ambos, né? BAC e CAP são ambos iguais a 60 graus, porque os triângulos equiláteros têm ângulos internos iguais a 60 graus, que nos dá o ângulo de 120, que o portfólio estava pedindo. E acabou. Gente, dúvidas?